Atos fica depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 16, capítulo 16, Atos, capítulo 16. Verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. Podeis assentar. Uma coisa que nós precisamos compreender e entender como cristão. Muitas vezes, muitos saem de casa e dizem: eu vou buscar minha bênção. Você não vai ao trabalho simplesmente para receber o seu salário. O seu salário é recompensa do seu trabalho. Todo dia que você sai de casa, você sai para trabalhar e não para receber o seu salário, certo? Se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe. Principalmente aqui, que você recebe por hora. Tá? O dia que você trabalha, você recebe. Você tem direito ao seu salário, a recompensa do seu trabalho. E muitos de nós, como cristãos, nós queremos só receber de Deus. Aqueles crentes dá, né? Dá, todo dia quer receber alguma coisa de Deus. Mas o que nós precisamos fazer para Deus? O que mais alegra o coração de Deus? Hein, Charles? O que você acha que nós fazemos que alegra o coração de Deus? O que mais alegra o coração de Deus? Que você fala: não, isso daqui eu sei que Deus fica alegre. Oi? Fazer a vontade de Deus. Mas qual é a vontade que alegra o coração de Deus? Você, como esposa, se você ganha um presente do seu marido, uau, depende do presente também, né? Agora, o que alegra mais o coração de Deus? Se eu e você não sabemos disso, como que nós podemos fazer algo que alegra a Deus? Geralmente assistimos nos filmes, né? Que a maioria é mais nos filmes, para você ficar lá na beira da cama do moribundo e ele falar o seu último pedido. E aí os filhos, as pessoas, não, tenho que fazer o último pedido do falecido, né? Ele pediu no leito da morte para que faça isso, isso, aquilo. Qual foi o último pedido, a última ordem, a última coisa que Jesus falou para nós fazermos? Eis a questão. Em Mateus, no finalzinho do capítulo, ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos. 95% dos cristãos nunca ganharam uma vida para Jesus. 95% dos cristãos que frequentam a igreja nunca levaram uma vida para Jesus.
Vamos fazer um teste? Não. Por exemplo, você já tem quantos anos de crente? Se você tem mais de 3 anos de crente, você já deveria ser líder na igreja. Deveria estar pregando o evangelho a todas as criaturas. Mas agora a grande questão, o que pregar? Foi o que o carcereiro perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Bianca, eu sei que você está indo para a igreja, diz que agora é crente, está firme, se Jesus voltar hoje você vai? Em nome de Jesus, apóstolo. Agora, o que eu preciso fazer para me ser salvo? Confessar o Senhor Jesus como Salvador. Confessar o Senhor Jesus, confessar Jesus como Senhor. Sim. Uma das coisas muito que a gente ouvia, por exemplo, quando aceitei Jesus, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso é verdade? É verdade. Está na palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas a grande questão é, por que, se a última mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos, que isso inclui a mim e a você, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Por que que eu e você não fazemos discípulos? Olha para o seu lado. Quem que está sentado do seu lado? Quantos aqui aceitaram Jesus há 3 anos atrás? Menos de 3 anos. Agora, menos de 1 ano. Sim, menos de 3, menos de 1. Menos de 6 meses. Quando que você aceitou Jesus? Quando que você aceitou Jesus? Há quanto tempo atrás? 6 meses. Na passagem do ano você aceitou Jesus. Tem alguém que aceitou depois da virada? Isso quer dizer o quê? Que tem 6 meses que essa igreja não ganha uma pessoa para Jesus. Certo? Qual é o seu nome? Sim. Você fala que língua, entende que língua? Você é brasileiro? Você está me entendendo? Qual o seu nome? Ah, pensei que você não estava entendendo, que a Bianca que era só tradutora. Rodrigo. A grande questão é o quê? Não estou aqui para te julgar, para te condenar. Por que que muitas vezes nós não levamos as pessoas a Cristo? E a primeira pergunta que eu fiz a Charles, o que mais alegra o coração de Deus? Quem sabe? Ele disse o quê? Fazer a vontade de Deus. O que mais alegra o coração de Deus? Vidas, almas. Deus não quer que o homem a qual ele criou, sua imagem e semelhança, vá para o inferno. Agora, quem é que Deus designou para salvar esses homens que estão indo para o inferno? Diga eu. Eu sou aquele que vai salvar as almas perdidas. Quem que te levou para a igreja? Quem que te trouxe para a igreja, Rodrigo?
Papai, cadê seu papai? Puxa, ele só falou, vai, minha filha. Como que a gente pode levar alguém para Jesus, ensinar o caminho para ele, se a gente não sabe o caminho? Por exemplo, eu falei para vocês abrirem Atos dos Apóstolos. Aí tem gente que fica lá procurando a Bíblia toda para saber onde está Atos. Sabe por que você não sabe onde está Atos? Porque você nunca leu, você nunca foi nele. Tem 20 e tantos capítulos Atos. Se você ler uma vez o livro de Atos, você nunca mais esquece onde está. Porque você tem que abrir várias e várias vezes para ler o capítulo todo. E aí você nunca mais esquece. Se fala Atos, você sabe que está depois dos evangelhos, está Atos. Você só não sabe o endereço de uma casa quando você nunca foi na casa. Você não sabe onde estão os livros da Bíblia quando você nunca leu aquele livro. Se você ler Gênesis todo, Gênesis, pronto, é o primeiro livro da Bíblia, é como assim. Apocalipse, é o último livro da Bíblia. E Salmos, está mais ou menos no meio da Bíblia. Entendeu? Então Salmos, você não fica lá no comecinho da Bíblia, nem no finzinho da Bíblia procurando Salmos. Essa é a grande questão nossa. Por que 95% dos cristãos que hoje frequentam a igreja nunca teve uma experiência e a alegria de levar uma vida para Cristo? Porque não sabem o caminho, não sabem o que pregar, não sabem o que falar. Não, Jesus é bom, tremendamente bom. Jesus salva. Da onde? Por que eu preciso aceitar Jesus? Por que eu preciso ter Jesus, senão eu vou para o inferno? Tá? Por que você aceitou Jesus, Rodrigo? Que faz 6 meses que você entrega. Porque eu queria no céu. Oi? Eu queria no céu. Você queria ir para o céu? Você não queria ir para o inferno? Não? Aí por isso você aceitou Jesus. Sim. Inteligente você. Quantos anos você tem? 12 anos. 12 anos. Você queria ir para o céu e não para o inferno. Por isso você aceitou Jesus. E você ficou sabendo que para ir para o céu você precisa aceitar Jesus. Senão você ia queimar no inferno. E você falou, você é louco, rapaz? Eu vou para o inferno nada. Não é assim? E alguém um dia falou para você, né? Certo? Por isso você aceitou. Ok? Seu pai é crente? Seu pai é crente ou não? Não sei. Não sabe. E sua mãe? Onde que Jesus está agora? Aonde que Jesus está agora? Aonde na tua vida? No sangue, na veia, no olho? Quando que ele entrou, hein? Ih, rapaz. Agora o negócio apertou, né? Ok, então presta muita atenção que eu vou pregar, tá? Quando você chegar em casa, você vai pregar para tua mãe e para o seu pai. Porque eu perguntei, teu pai é crente? Não sei. Então, pela palavra que eu vou pregar hoje, se você pregar para o seu pai, você vai saber se ele é crente ou não, e se ele morrer, ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno. Essa é a grande questão. A primeira coisa que nós precisamos ensinar a uma pessoa, como o carcereiro perguntou, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ok? Então, a primeira questão, por que você precisa de Jesus? O que você deve fazer para ser salvo? Primeira coisa, é saber que você é pecador. Ok? Nós precisamos ensinar as pessoas, você é pecador. Agora, como que o homem se tornou pecador, Rodrigo? Você é pecador? Eu nem sei o que é pecador, né? Mas pecador vai para o inferno. Ok? Agora, como que o homem se tornou pecador? Você já ouviu falar de Adão e Eva?
O que eles fizeram? Adão e Eva. O que eles fizeram? Qual foi a desobediência deles? O que Deus falou que eles não podiam fazer e eles fizeram? Desobedecendo. Lembra ou não? Sabe ou não? Pouco, ok. Desobedeceram. Muito bem. Quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden. Ok? E Deus disse ao homem, olha, de todos os frutos que há no jardim, vocês podem comer livremente, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era maçã, nem melancia, nem banana. Ok? Era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Ok? Vamos lá. E aí um dia, Satanás, usando a serpente, veio e enganou a Eva. E ela comeu e deu também a Adão. E ambos comeram o fruto que Deus disse que não deveria comer. Porque o dia que eles comessem, certamente morreria. A Bíblia diz que todos os dias, no final do dia, Deus vinha se encontrar com o homem. Deus tinha comunhão com Adão e Eva. E quando Deus aparece no jardim do Éden para se encontrar com o homem, o que o homem fez, Bianca? Ele estava brincando de cacurembó. Quando Deus aparece no jardim para se encontrar com o homem se escondeu, fugiu de Deus. Por que o homem fugiu da presença de Deus? O motivo pela qual o homem fugiu e se escondeu de Deus está na razão de que ele disse, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Deus não estava falando ali da morte física que nós conhecemos, e sim da morte espiritual. O que é a morte espiritual, Bianca? Oi? Muito bom. É a quebra de comunhão entre Deus e o homem. Então, como o homem desobedeceu a Deus, comendo o fruto proibido, quando Deus aparece para se encontrar com o homem, eles tinham morrido espiritualmente. Havia quebrado a comunhão entre Deus e homem. Por isso que quando Deus aparece no jardim para se encontrar com o homem, ele foge da presença de Deus. Por exemplo, um exemplo que nós podemos usar com isso. Você tem um amigo muito legal, que é teu amigo do cocorô, do coração. E há uma desavença entre vocês, certo? Todo dia vocês se encontravam, todo dia vocês falavam, todo dia vocês eram muito chegados. Mas só que há uma desavença, uma briga entre vocês. Quando você vê aquele amigo, você muda de calçada ou se esconde dele. Foi isso que aconteceu com Deus. Com o homem. Deus falou, não coma, se comer morre. E o homem, sendo enganado pela serpente, comeu. Adão comeu, a Eva comeu, deu para Adão, ambos comeram. Então a comunhão que havia entre Deus e o homem foi quebrada. Por quê? Por causa da desobediência do homem a Deus. Então eles morreram espiritualmente. E por homem ter desobedecido a Deus, ter pecado contra Deus, eles entraram debaixo da condenação do pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então todo homem nascido de mulher, como eu e você, somos descendentes de Adão e Eva, nós já nascemos condenados a ir para o inferno. Ok? O homem se tornou pecador, não porque ele pecou. Não é porque o homem matou, rouba, mente, estrupa ou sequestra que ele se torna um pecador. Porque a ideia da população, das pessoas é, não, eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, então eu não sou pecador. Eu nunca matei ninguém, eu não roubo, não minto, eu não... Entendeu? Então eu sou uma pessoa boa, então eu acho que quando eu morrer eu vou para o céu. Não. Você não vai para o céu ou para o inferno por aquilo que você fez,
ou deixou de fazer, mas porque você nasceu como ser humano, e por você ter nascido homem, você já nasce com a semente do pecado, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, todo homem nascido de mulher já nasce como pecador e condenado a ir para o inferno. Ok? Agora em João capítulo 3, verso 16, o que diz lá em Bianca? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus veio a este mundo para morrer no meu lugar, no seu lugar, no lugar dos pecadores que pecaram, desobedeceram a Deus e estava condenado para o inferno. Jesus, Deus nos amando, não queria que nós, criado à sua imagem e semelhança, fosse perecer, sofrer eternamente no inferno. Então, o que Deus faz? Ele traça um plano para salvar este homem. O que ele faz? Ele manda Jesus para morrer pelo nosso pecado. Ele manda Jesus para morrer no meu lugar. A todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, você se tornou filho. Não é todo mundo que é filho de Deus. Você já ouviu aqueles caras que dizem, eu também sou filho de Deus. Não é não. Você só se torna filho de Deus a partir do momento que você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Até então, assim como ele criou o cachorro, o boi, a vaca, o elefante, ele criou o homem também. Somos apenas criatura de Deus. Mas a partir do momento que você o recebe na sua vida, a Bíblia diz, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Ok? Então vamos lá. Você é pecador e como pecador você está condenado a ir para o inferno. A boas novas é o quê? Que Jesus veio para morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos dar a salvação. Por isso que João capítulo 3,16, se Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho, para que se você crê nele, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Ok? Em quarto lugar, o que você precisa para ser salvo? Primeiro, você sabe que você é pecador. Pecador não pelo que você fez, mas pela descendente de Adão e Eva. Então, todos nós já nascemos pecadores. E como pecador, segundo lugar, você está condenado a ir para o inferno. Ok? Terceiro lugar, a boas novas. João 3,16. Jesus morreu no meu lugar. Jesus veio, foi morto ali naquela cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado. O que diz? Agora, o que eu devo fazer para ser salvo? Não basta você saber que você é pecador, que você está condenado e que Jesus veio para te perdoar, para te salvar. Em Romanos capítulo 10, 9, o que está escrito lá? Se com tua boca confessais que Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos, esse é salvo. De novo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e seu único Salvador, e em teu coração, em teu coração creres, ok, esse será salvo. Ai, meu Deus. se com a tua boca você confessar a Jesus como teu Senhor e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que ele diz? Será salvo.
Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? A primeira coisa, eu preciso crer que eu sou pecador, como nós falamos no primeiro ponto. Que eu sou pecador porque eu sou descendente de Adão e Eva. Eu preciso crer que como pecador eu estou condenado a ir para o inferno. Ok? Em terceiro lugar, eu preciso crer que Jesus veio, morreu no meu lugar. Foi sepultado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu preciso crer nessa verdade. Eu preciso acreditar que eu sou pecador, que como pecador estou condenado a ir para o inferno, e que Jesus veio, morreu pelo meu pecado, foi sepultado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se eu creio nessa verdade, você já tem meio pé no céu. O primeiro ingrediente para poder ser salvo, você já tem. Agora, segunda coisa que você precisa fazer para ser salvo. Crer. Aprender. Crer, eu já falei. Confessar. Por que eu preciso confessar Jesus como meu Senhor? Olha aqui, esta é a grande questão. Jesus na Bíblia não diz que eu preciso aceitar Jesus como Salvador. Uai, como assim? Jesus não veio para nos salvar? Sim, ele veio para nos salvar. Mas para mim ser salvo, eu não aceito Jesus como Salvador. Eu confesso como Senhor da minha vida. Ele disse, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a primeira coisa diz, nós só mudamos a ordem aqui, ok? Você precisa crer em quê? Que você é pecador, que como pecador está condenado para o inferno, e que Jesus veio, morreu pelo meu pecado, morreu no meu lugar, foi sepultado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio nisso? Creio. Ok? Então a segunda coisa, confessá-lo como Senhor. Agora, aqui vem a grande questão. Por que eu preciso confessar Jesus como Senhor da minha vida? Sabe... Pegou essa aula? Se apertar o nariz, sai alguma coisa? Por que eu preciso confessar Jesus como meu Senhor? João 1:12. Para ser filho de Deus. Oi? Porque você vira filho de Deus. Mais ou menos. Mais ou menos errado. Olha só, a Bíblia diz, presta atenção, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Ok? Lembram disso? Deus disse ao homem, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerás. Essa era a voz de Deus, a ordem de Deus. Aí aparece uma segunda voz no jardim do Éden, de quem? Quem falou com a mulher? Satanás. Satanás. E aí o que Satanás disse à mulher? Não, se você comer da fruta, você vai virar igual Deus. A que voz o homem obedeceu? A de Deus ou do diabo? Do diabo. Ok? Abram aí, Romanos capítulo 16, verso 6. Não, é 6, verso 16. Roma, depois de Atos em Romanos, 6. Ok, 6:16. Romanos capítulo 6, verso 16. Mais para frente, né? Capítulo 7, 6:16. Aqui é 7, capítulo 7, então é 6:16. Aqui. Leia alto. Bem alto. Não no meu ouvido, não. Não sabeis vós que quem vós
apresentardes por servos para lhe obedecer, sois vós daquele que obedeces ou do pecador, para a morte ou da obediência, para a justiça. De novo, para ensaio foi bom. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher a obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Ok? Olha só. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis se torna servo, seja para o pecado, para a morte ou para a obediência. O que diz aqui? A quem nós obedecemos nos tornamos escravo. Adão e Eva obedeceu quem? Satanás. Ok? Adão e Eva obedeceram à voz do diabo. E que isso quer dizer o quê? Que eles se tornaram escravos do diabo. Então, olha aqui, o homem já nasce pecador. E como pecador, condenado para o inferno. E mais uma, escravo de Satanás. Se você falar isso para um pecador, olha, você é pecador e você está condenado para o inferno. Ainda mais uma, quem é teu dono é o diabo. Ele bate em você. Entendeu? Como que é assim que eu sou filho do diabo, o diabo que é meu senhor é meu dono? Sim, está escrito. A quem nós obedecemos, nos tornamos escravos. Então, para que o homem vá para o inferno, ele não precisa fazer absolutamente nada. Basta ele nascer, crescer, morrer, que ele já vai direto para o inferno. Mas a boa nova é o quê? Que Jesus veio, morreu no nosso lugar, morreu pelo meu pecado, ok? Agora, por que então eu preciso confessar Jesus como meu Senhor? Para trocar de dono. Ok? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, por quê? Que quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram escravos do pecado e também de quem? De Satanás. Então, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, eu estou dizendo, Satanás, a partir de hoje, meu filho, você está fora. Eu confesso com a minha boca que a partir de hoje, Jesus é o meu Senhor, é o meu dono. Eu estou trocando de dono, eu estou trocando de Senhor. Eu estou concordando, confessando que Jesus é o meu Senhor. E a Bíblia diz, se você fizer isso, você será salvo. Simples assim. Por isso que eu disse que muita gente não leva ninguém a Cristo porque não conhece o plano de salvação. O que eu preciso falar para a pessoa aceitar Jesus? Primeira coisa, Rodrigo, você tem que falar para o seu pai. Hoje eu aprendi que o senhor é pecador. Ok? Como assim pecador? Eu não faço coisa errada, eu vou explicar para o senhor. Como que você vai explicar para ele? Aperta o nariz assim, quem sabe sai alguma coisa. Eu vou repetir. Você vai dizer, pai, hoje eu aprendi que o senhor é pecador. Agora, o pecador não é porque o senhor faz a coisa certa ou faz coisa errada. É porque o senhor já nasceu pecador. Como assim? O senhor já ouviu falar de Adão e Eva? Sim. Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. Disse para eles que eles podiam comer de todos os frutos que há no jardim. Mas o senhor já ouviu falar que Adão e Eva comeram a maçã proibida? Mas não era maçã proibida, não. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que o dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. Certo? E Adão e Eva foi enganado, a Eva foi enganada por Satanás e eles comeram a fruta que Deus disse para não comer. Certo? Desobedecendo a Deus. E com isso, a comunhão que havia entre Deus e o homem foi quebrada. Eles se tornaram pecador. E assim, porque o Senhor é filho de Adão e Eva,
se tornou pecador também. Então, o senhor já nasce pecador. E tem mais uma coisa, como o senhor nasceu em pecador, o senhor já está condenado a ir para o inferno. Se o senhor morrer hoje, sem Jesus, o senhor vai queimar no inferno. Só que, eu tenho uma boa notícia para o senhor. Jesus veio e morreu para salvar o senhor. Jesus morreu para perdoar o seu pecado. Tá? Mas só que, o que o senhor precisa fazer para ser salvo? Primeiro, o senhor precisa admitir, crer que o senhor é pecador, e como pecador o senhor vai queimar no inferno, mas que Jesus veio e morreu no seu lugar. O senhor precisa crer nisso, acreditar nisso. E que não só morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. O senhor crê nisso? Creio. Então, mais uma coisa que o senhor precisa fazer, o senhor precisa trocar de dono. Eu aprendi lá na igreja que o dono do senhor é Satanás. E se o senhor morrer, vai no inferno. Então, o senhor precisa confessar, crer e confessar, trocar de dono. E aí o senhor será salvo. E a partir do momento que eu confesso Jesus como meu Senhor, eu nasço de novo. É aí que Deus disse a Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo se quer ver o reino dos céus. Quando que eu nasço de novo? A partir do momento que eu confesso Jesus como meu Senhor, o meu espírito que estava morto, quando foi que o meu espírito morreu? Quando a gente pecou. Quando nós pecamos, o nosso espírito morreu. Nós não falamos aqui que Deus disse, o dia que comeres do fruto certamente morrerás, ok. Quando o homem comeu do fruto proibido, eles morreram espiritualmente, eles se tornaram impossível ter comunhão com Deus. Então, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, o meu espírito que estava morto, separado de Deus, ele ressuscita e nós passamos a ter comunhão novamente com Deus através do nosso espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios que ao homem natural é impossível, é loucura entender as coisas de Deus. Por isso que um homem, você traz o cara na igreja, ele está ali. Esses crentes choram tanto por causa de uma música. Quem fica chorando? Que coisa esquisita. Que é esse trem? Ele não entende as coisas de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por que tem gente que fala, olha, eu leio a Bíblia, já li a Bíblia, mas não entendo nada daquilo? Porque as coisas de Deus se entendem espiritualmente. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só há adoração em espírito. Você pode cantar a música do Roberto Carlos, Chitãozinho, Chororó, você canta com o quê? Com a mente, com a alma. Mas só para Deus que a gente adora em espírito. Com o quê? Com teu espírito recriado. Então, a partir do momento que você recebe Jesus, você nasce de novo. Você é transportado do reino das trevas para a luz de Satanás, para Deus, e você é salvo. Você já confessou Jesus como teu Senhor? Como que você aceitou Jesus? Orando. Que oração? Senhor, obrigado pelo papá. Não? Quem orou com você? Pastor. E Jesus entrou. Se morreu, você vai para o céu. Amém. Exatamente isso. Por que nós podemos ter convicção e a certeza que vamos para o céu? Ah, esses crentes é presunçoso, acho que só eles vão para o céu. Não, não é só nós que vamos para o céu. Todos aqueles que confessarem a Jesus como Senhor na sua vida, a Bíblia diz, será salvo. Temos a garantia e a certeza. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança de vida eterna. Só Jesus pode nos dar.
Buda não pode, Confúcio não pode, Maomé não pode, nenhuma religião. Você pode questionar qualquer religião que exista no mundo. Nenhuma tem a esperança de vida eterna. Só há esperança de vida eterna, de salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? E aí, no fim, nós fazemos a oração. Vamos colocar os pés. Todos nós vamos orar juntos, sendo você crente ou não, porque através dessa oração, você vai levar pessoas a Cristo, amém? Você vai chegar, Pai, você é pecador, o Senhor é pecador, e como pecador o Senhor está condenado a ir para o inferno, mas só que eu tenho uma boa notícia para o Senhor, Jesus veio e morreu no seu lugar ali na cruz do Calvário, morreu pelos seus pecados, certo? E para que o Senhor seja salvo, o Senhor precisa acreditar nisso, que o Senhor é pecador, e como o pecador está condenado para o inferno, Jesus veio e morreu pelos seus pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. O senhor precisa crer nisso. O senhor crê em Jesus, que morreu, veio? Sim, eu creio. Então o senhor precisa fazer uma coisa, mais, para ser salvo. Precisa trocar de dono. Até hoje, quem é o teu dono é Satanás. E não briga não, foi o pastor que veio lá que falou. Tá? Que eu sou... O dono do senhor é o diabo. E se o senhor não trocar de dono, o senhor vai queimar no inferno. O senhor quer trocar de dono hoje? É fácil. É só entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como Senhor da tua vida. E aí, convida ele para fazer essa oração que nós vamos fazer agora. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Repita comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que sou pecador. E como pecador, eu necessito de Ti. Porque só há salvação em Teu nome. Por isso, nesse dia, eu Te recebo como meu Senhor, meu único Salvador. Eu creio do fundo do meu coração que o Senhor veio neste mundo, morreu pelos meus pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Por isso, entra na minha vida e faça de mim a pessoa que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Entendeu, Rodrigo? Ok. Na próxima vez que eu vim aqui, eu quero saber se seu pai e sua mãe são salvos. Você tem mais irmãos ou não? Gêmeos com você? Você é irmão dela? Ah, é sua irmã? Por isso que você fica tirando código com ela aí, parece que ela está escondendo alguma coisa para você não saber, né? A sua mãe conheço, mas seu pai não. Muito bom. Parabéns, a melhor escolha que você fez na sua vida. Sim, senhores. Pastor, eu não sei quantas vezes o pastor já pregou isso aqui, ô Bianca. Oi? Quantas vezes? Ah, você já pregou também? Sério? Se você pregar, o povo entende como ser salvo? Creio. Você já pregou para algum colega de trabalho, alguém? Ok. Pregar para crente é fácil. Certo? Agora você precisa aprender a pregar para as pessoas para serem salvas. Amém? Foi para isso que Deus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ide. Deus nos deu essa autoridade para ir pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque o peso
de ganharmos vidas, almas para Ti. E nos ensine, ó Deus, a explicar, a ensinar às pessoas o que fazer para serem salvas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos deu autoridade para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Sabemos que Teu Santo Espírito estará conosco, está conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso te pedimos, ó Deus, que Tu nos dê graça, sabedoria e também nos dê intrepidez, ó Deus, para falarmos do Teu amor, da Tua salvação em tempo e fora de tempo, em hora e fora de hora. Coloca a palavra de poder, de ousadia nos nossos lábios. Levanta a Tua igreja, Senhor. Coloca amor em nossos corações pelas almas perdidas, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos levantou nesta nação como a esperança deste povo, como a esperança do perdido, para que nós possamos levar a esperança da salvação, da vida eterna, a todos aqueles que não Te conhecem. Que jamais venhamos nos calar, que possamos falar, ó Deus, a todo tempo, a todos aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Nós Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos ofertar ao Senhor. Está procurando. Amém. Levante suas mãos. Pai, graças te damos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua palavra revelada a nós, ó Pai. Queremos Te agradecer pela Tua bondade. Pai, consagramos a Ti essas ofertas, dízimo Seu altar. Pedimos que o Senhor venha prosperar a cada um de nós, onde pisarmos a planta dos pés, ó Deus, tomamos posse por herança, onde colocarmos as nossas mãos, venha multiplicar pela Tua bondade, ó Pai. Que nunca nos falte o pão de cada dia, Senhor, nunca nos falte a revelação da Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, consagramos a Ti em nome de Jesus. Senhor, queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai, e queremos continuar, Senhor, seguindo firmes no Teu propósito, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida, obrigada por cada um dos Seus filhos, ó Pai. Nós queremos entregar toda a glória a Ti somente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a sua igreja, hoje e sempre. Que a Vé te abençoe e te guarde, que a Vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Uma pausa, Senhor Jesus.